Hoje é o nosso 19º dia, já estamos quase na metade do devocional de 40 dias. E sobre as manifestações do orgulho. Hoje, o tema do devocional é: o que é humildade e o que não é humildade. A reflexão está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vendo a indicação do nosso louvor de hoje, que lendo essa passagem, né, me veio aquela música: se Deus fizer, você cantar, né, gente? Se Deus fizer, Deus é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Vem Espírito Santo, né? Nos dá o discernimento, o entendimento da palavra, que ela chegue com corações dispostos a receber e não continuarem os mesmos, né? Agir na direção que o Senhor deseja para a nossa vida. Que a nossa direção, as nossas emoções, o nosso caminho sejam alinhados ao Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tava lendo aqui e ficou assim, né? Porque eu percebi que muitas pessoas ainda não têm o devocional. Gente, tem o link para vocês adquirirem o devocional, viu? Tá com 50% de desconto para vocês poderem lerem a reflexão completa, grifarem, fazer uns exercícios, as suas anotações, acompanhar fazendo junto aqui, e depois vocês voltarem fazendo como eu, né? Agora que eu tô fazendo com vocês, já é a segunda vez que eu tô voltando. E resolvi ser uma semeadora, né? Depois vocês vão entender o que é isso. E aí, tava pensando aqui, vou ler pra vocês, pra ter um entendimento melhor. É muito comum encontrarmos pessoas que se consideram muito humildes em seus atos e pensamentos. Pessoas que, por tratarem ao próximo de modo gentil, por não fazerem distinção entre pessoas de diferente nível social ou econômico do seu, ou por falarem de maneira mansa e paciente com todos, se analisam e pensam consigo: eu sou humilde. Venho aqui dizer que esses comportamentos não necessariamente são manifestação de humildade. Eles podem ser apenas educação, generosidade, capacidade de respeitar o próximo. Esses comportamentos não asseguram que a humildade está no controle das suas decisões e dos seus comportamentos. Aqui ela cita um livro que ela leu, que marcou profundamente o entendimento dela, que ela fala sobre o que é humildade. E o nome do livro é Humildade, a Beleza da Santidade, que foi escrito por volta de 1880 pelo pastor André Murray, não sei se pronuncia assim. E ele começa definindo humildade. Olha isso, gente, que sensacional. Humildade é como o senso do completo nada ser. Humildade é o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminhos a Deus para ser tudo. Eita glória, hein? E aí vem, o que na minha vida, na sua vida, a gente tem dado espaço para Deus vir e ser tudo? Que a gente reconheça que não é nada, nada sou, nada posso, nada tenho sem Ele. Porque até pode ter alguma coisa, mas sem Ele, esse ter que você tem, esse tudo que você tem é nada. Ainda continua um vazio, né? Uma busca, um incessante. E aí volta lá daquela reflexão, né? Quando as coisas acontecem e a gente fica questionando Deus, mas a gente convidou Ele antes. Tenho refletido muito isso.
principalmente agora fazendo esse devocional. Eita, agora, hein? Eu achei forte. Ela continua aqui. E se nada ser, vai na contramão do que o mundo nos ensina desde muito cedo. Tudo bem que já sabemos que o mundo jaz no maligno e que os valores e padrões do mundo agradam às trevas e não a Deus. Mas esse nada ser não tem sido pregado na intensidade devida, nem mesmo nas igrejas e muito menos dentro dos lares de famílias que conhecem Jesus. Nem por que não dizer na minha casa e na sua. Existe algo em nós chamado ego. É ele que tenta comandar todas as nossas decisões. É o ego que se ofende. É o ego que precisa se explicar para mostrar para todos que seu erro não foi tão grande. O ego nos faz mentir para esconder falhas. Nos faz chamar atenção para nossos feitos. O ego nos faz pensar que somos muito inteligentes, muito sábios, muito competentes, muito capazes, muito independentes. É o ego que diz ao seu ouvido como você merece ser tratado. Ele é a máquina produtora das manifestações de falta de humildade, ou melhor, de orgulho. O ego nos faz esquecer que somos pecadores e dependentes de Jesus todos os dias. É ele que nos faz tentar viver uma vida apenas de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo que nada somos. Vou repetir aqui onde eu grafei, ó. O ego. O ego nos faz esquecer que somos pecadores e dependentes de Jesus todos os dias. É ele que nos faz tentar viver uma vida apenas de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo que nada somos. E eu tenho refletido sobre isso, né? Sobre o aprendizado que tem vindo. Uma vez eu escutei uma pregação da Camila Barros falando assim: não peça a Deus por dons, peça a Ele coragem para usar os dons que Ele já te deu. E eu fico me perguntando assim: meu Deus, o que falta em mim? Ver, enxergar e saber ao respeito, Senhor, porque eu faço o que o Senhor espera, o que é em mim ainda que eu não enxerguei, que eu deveria estar fazendo, que o Senhor espera que eu estivesse. Quais são meus dons que eu ainda não percebo, que eu deveria estar usando, então me dê coragem para usá-los. Eu nunca esqueci isso. Não peço a Deus por dons, peço a Ele coragem para usá-los. Porque ela vem aqui, né? É Ele que nos faz tentar viver uma vida apenas de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo que nada somos. Ei, tio, pensa. Aí aqui, ó. Mas Camila, eu preciso esvaziar meu ego de quê? Precisamos esvaziar nosso ego dos pensamentos e diálogos que falam apenas sobre meus dons, minhas habilidades, meus talentos, minha carreira, meu dinheiro, meus títulos, minhas conquistas e até mesmo meus fracassos. Aí ela coloca: meus fracassos? Sim. Pois muitas vezes nossos fracassos têm sido exibidos como um troféu para atrair olhares de misericórdia para si. Vitimização, tudo se trata de ego. Tá? Sabe assim, quando a gente quer os olhares de misericórdia, né? Parece que tem vezes quando começa a falar de uma situação, começa até competição, vira competição, a pessoa começa a falar assim: ai, você não sabe tudo que eu já passei, tudo que eu sofri. Aí vem o outro: ah, é porque você não sabe da minha história, mas se eu te contar. Isso não acontece com vocês não, né? Só comigo, que já tive em rodas assim, ou que às vezes foi até essa pessoa que vê assim: ah, fulano tá falando isso, mas isso não é nada. Se ele soubesse. E aí vem o que fala sobre isso. Que essa busca por olhares de misericórdia é uma vitimização que se trata do ego. É ele também que gerencia as ofensas no nosso coração. É ele que constrói o diálogo interno e os sentimentos de que somos injustiçados, não reconhecidos, não valorizados e humilhados.
sempre me dizendo coisas como: eu não mereço isso. Cadê os meus direitos? No livro do pastor Andrei, que ela diz que o ego não tem nada de bom em si mesmo, exceto como um recipiente vazio que Deus tem que preencher, e que nosso dever como cristãos e filhos de Deus, que somos, é nos colocarmos nesse lugar de entendimento, de que nada somos ou temos por nós mesmos, e que devemos, por intermédio de Deus em nós, ter uma vida que manifesta a sabedoria, o poder e a bondade dele. E isso só é possível em nós quando decidimos nos humilhar diante de Deus e dos homens, esvaziando o ego e buscando todos os dias a graça da humildade que nos permite nos parecermos com Cristo, obedecendo ao que Ele mesmo ordenou. Folhetinho, né, gente? Cristo Jesus foi tão obediente ao Pai, tão obediente, prestes a saber o que aconteceria, né, no deserto, se preparando para esse momento. E um dia desses nós conversamos sobre o jejum, né? Que o jejum era uma forma da gente tentar esvaziar de nós mesmos, silenciar a carne para preencher o espírito. E hoje ela traz essa mais uma forma, né? Da gente vencer o ego, o orgulho, para que a gente possa se esvaziar de nós. Entendermos que nós somos um completo nada. Vamos lá. Que a humildade é definida como o senso do completo nada ser, que vem quando vemos Deus como verdadeiramente é tudo, e no qual damos caminhos a Deus para ser tudo. Então hoje é um convite para reconhecermos, né, que nada somos sem Deus, mas que Ele é tudo. E que o nosso caminho, nossa luta é esvaziar de tudo aquilo que nós achamos tantos que somos e dar espaço para o Espírito Santo vir ser na nossa vida, que é Ele que preenche. E todos os dias a gente tem um exercício, né? E ela traz a pergunta aqui, trazendo a consciência. Eu não sei você, mas quando tive esse entendimento pela primeira vez e parei com coragem, verdade e humildade para olhar tudo que o meu ego já tinha me feito fazer nesta vida e tudo que ele ainda soprava no meu ouvido, produzindo em mim altivez, independência, incredulidade, desobediência, me fazendo pecar, senti muita dor no coração por perceber que mesmo com todo o meu esforço diário, ao longo de anos para dominar o orgulho que me dominava, eu ainda estava longe de ser um vaso limpo e vazio, onde só a sabedoria, o poder e a bondade de Deus se manifestavam. E essa consciência tem me feito mergulhar mais e mais profundamente nesse tema, identificando tudo de que ainda preciso me arrepender e como devo me humilhar diante de Deus e dos homens. E você? Que nova consciência a leitura do devocional de hoje lhe trouxe? O que o seu ego tem dito sobre si mesmo e sobre as outras pessoas? O que o seu ego tem dito sobre si mesmo e sobre as outras pessoas? Você hoje tem uma vida que só manifesta a sabedoria, o poder e a bondade do Pai? Ou assim como eu, ainda tem muito do que deve se esvaziar? E aí no exercício de hoje ela vem. Registre no espaço a seguir tudo que ardeu no seu coração hoje com esta mensagem. Eu coloquei algo aqui que quando eu fiz, né? Que só de estar aqui agora gravando esse devocional, acho que eu já... Tô vencendo o orgulho e as mentiras que ele conta pra gente, né? O medo. E enquanto fazia o devocional, aqui lendo, vinha uma reflexão muito grande, lendo e ficou voltando na minha mente, sobre o perdão. Eu vejo que o ego, principalmente pelas mentiras que conta sobre nós mesmos, que sempre quando a gente quer essa posição de lado certo,
Mas olha isso, sabe? Que a gente quer contar a nossa versão da história. Que a gente quer contar como a gente se sentiu. Que isso é uma fuga para o quebrantamento verdadeiro que ainda não aconteceu, para a gente pedir perdão. Que vai se encaixando, né? Os primeiros dias do devocional foi sobre a consciência. A gente sem toda a consciência do nosso ser, dos nossos atos, do quanto a gente tem ofendido a Deus e o quanto nós ofendemos o nosso próximo. Porque assim, ó, se eu sou uma ovelhinha do Senhor, sou filha amada dele, você também é. E sabe aquela pessoa que nós ofendemos? Sabe aquela pessoa que sofreu pelos nossos atos, nossas atitudes, pela nossa falta de sabedoria, nossa falta de conhecimento, de humildade, por causa do nosso ego, do nosso orgulho? Ele também é uma ovelhinha do Senhor. E o perdão de Deus, ele já estava disponível para nós. Mas na oração original que ele deixou para nós, né? Perdoai os vossos inimigos, os vossos pecados, como eu vos perdoei. Então, o que o ego tem contado para nós mesmos? Que a gente fica repetindo historinhas para o nosso lado, querendo essa misericórdia, querendo essa atenção, querendo atrair olhares de vitimização e de coitados. Que ela tá assim, ó, por muitas vezes nossos fracassos têm sido exibidos como um troféu para atrair olhares de misericórdia para si. Vitimização. Aí ela vem e frisa. Tudo se trata do ego. Por isso que é bom a gente refazer, né? Não tinha marcado. E vou marcar aqui. Depois a gente vai grifando. E aí cada vez que eu ler eu quero grifar outra coisa. Vai me dando um novo entendimento. Então quais são as histórias que a gente tem contado para si mesmo? Porque ainda a gente não esvaziou de nós e o ego tá reinando aqui. Que não permite ter o quebrantamento verdadeiro no nosso coração, para que nos traga um lugar de consciência, de arrependimento genuíno, e que nos leve até essas pessoas que também são ovelhinhas de Deus, e que nos faça confessar: desculpa que pelas minhas atitudes eu lhe ofendi, eu lhe casei mal em vez de bem, eu te apontei em vez de te acolher. Eu me preenchi de mim, de minhas certezas, enquanto eu devia esvaziar de mim para Deus preencher, para Deus agir. Porque olha que fala aqui o que é humildade. A humildade é o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Então, quantas vezes nos preenchemos de nós, ofendemos as ovelhinhas do Senhor, porque nós às vezes pegamos títulos de filho e esquecemos que aquela pessoa também ela é filho. E nos enchendo de nós, às vezes vamos lá para o pé do Senhor, vamos lá ajoelhar, pedindo ao Senhor perdão, misericórdia, que julgue entre mim e aquela pessoa. Porque sobre a culpa, gente, no outro dia, que acho que foi o 17º dia, ela falou sobre umas séries de devocionais da culpa. E eu fui assistir o início, são 12. Vou terminar de assistir esse final de semana agora. Sobre a culpa, né? O quanto ela é traiçoeira. E aí eu me identifico assim, né? Quantas vezes a gente pede pra julgar entre nós e a pessoa. E aí dessa vez eu orando, eu falei assim: oh, meu Deus, julgue entre mim e a pessoa, entre a situação, mas o Senhor me dê sabedoria. E aí me veio assim: dá sabedoria à pessoa também, dá o quebrantamento para ela também, independente do que o Senhor julgar que tá certo. O Senhor dê sabedoria para que a gente conserte as coisas. Então que entregar para Deus, muitas vezes a gente entrega pedindo essa justiça, que Ele julgue entre mim e Ele, mas convictos de que nós que estamos certos. Então, antes disso, né, desse julgamento, ela vem e faz uma nova reflexão poderosa. Que a gente primeiro esvazie de nós. Então, sempre quando a gente for orar, vamos convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, vinde a mim, me esvazie de tudo de mim. Me preenche de Ti, me leve ao Pai.
Que até minhas orações não sejam distorcidas, elas sejam orações de quebrantamento. E para ter um entendimento correto das coisas, que Deus venha preencher todo o meu ser. Pegar esse vaso e fazer um vaso novo para receber os vinhos novos, mas vem, meu Deus, e faz tudo de uma vez. A gente fica vendo a história de Davi e de José, receberam uma promessa e ficaram lá anos até se cumprir. E hoje, nessa geração, né, que a gente vive, tudo tão acelerado, eu falo assim, meu Deus, vem, faz tudo novo, me capacita, me ajuda. Isso é um pouco da reflexão que veio e queimou no meu coração. Eu desejo que você reflita sobre isso, que você vá lá em Apocalipse, no livro 4, versículo 10 e 11, lê o capítulo todo, medita sobre esses ensinamentos. Vamos buscar o livro também que ela deixou aqui, ó, Humildade, a Beleza da Santidade, de André Murai. E vamos comprar o devocional e fazer, vamos buscar por esse processo de consciência de nós mesmos, das mentiras que temos nos contados, das mentiras que a gente fica convicto que aquilo é certo. E quando a gente tem um entendimento, liberta. Amém? Então vamos, a oração hoje tá aqui e tem um louvor indicado do dia, né? Coração igual ao teu, de diante do trono. Vamos para a nossa oração. Meu Senhor e Pai, hoje eu abro meu coração para te agradecer por teres aberto meus olhos para conhecer a verdade sobre a humildade e sobre o poder destruidor do ego na minha vida. Eu hoje decidi iniciar um processo de me esvaziar de todo orgulho que existe em mim. E quero te pedir perdão por todas as vezes que alimentei diálogos dentro de mim em que me considerei alguém suficiente em mim mesmo e independente do Senhor. Diálogos que não me deixaram enxergar o quanto sou pequeno e o quanto eu preciso de Ti, Pai. Eu clamo hoje, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor sobre mim, para que todos os dias da minha vida eu possa lembrar que eu não sou nada sem Ti e que tudo de que preciso na minha vida é Te agradar. Eu Te amo e já Te agradeço pelo Teu agir e pela nova história de uma vida de humildade que eu vou construir para glorificar o Teu nome enquanto eu viver. Amém, Senhor, assim seja, em nome de Jesus. Um bom dia, gente. Sextou por hoje aqui. Que seja um dia cheio da graça, da presença de Deus. Que nesses preparativos, né, de sextou, do final de semana, a gente sempre tem um lugar para Deus. Em todas essas programações, em todas essas agendas, em todas as mesas que forem sentar, a nossa escolha do alimento, que a gente traga consciência e lute contra a gula. E que esse novo alimento, né, com o alimento de Deus, ele esteja presente, constante, diário na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Tchau.